Hoje começando a nossa live sobre comer, sobre nutrição. Comer a vida? Será? Vamos saber mais hoje nessa live super maravilhosa, onde a nutricionista Ana Paula vai falar um pouquinho sobre nutrição conosco. Fiquem aí para saber mais sobre questões relacionadas à nutrição, emagrecimento, alergias. Eu pedi essa live especificamente para a doutora Ana, porque eu estou passando por um momento um pouco diferente da minha vida. Estou fanha porque estou gripada, estou com uma gripe forte desde ontem. Começou hoje, ontem, mas aumentou bastante ontem e hoje está bem ruim. Então, se eu estiver aqui fungando ou minha voz está muito fanha, não se incomode. Eu não quis deixar de fazer a live, por isso estamos aqui, mas ainda estou um pouquinho me sentindo mal. Mas enfim, eu pedi essa live para a doutora Ana para a gente falar um pouquinho sobre nutrição. Meu filho está com alguns problemas de alergia a várias comidas, né? Ele tem alergia ao leite, à soja, amendoins. Gente, é tanta alergia que... e aí a gente fica um pouco restrito na questão de comer, né? A gente fala assim, come, o que pode comer, o que não pode comer. E aí a doutora Ana vai falar um pouquinho pra gente sobre nutrição, tá bom? Ela vai já entrar no análise para ela. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui nos comentários que eu vou tentar, assim que possível, tá? Mandem aviãozinhos, coraçõezinhos aqui pra gente, pra aumentar o engajamento da live. Eu não costumo pedir, gente, mas é muito importante a gente ter esse cuidado de mandar bastante coraçãozinho aqui no live, engajar com a live se a gente está gostando, porque senão o conteúdo não se espalha para mais pessoas. Então, assim, é extremamente importante a gente fazer essa parte de compartilhar com os nossos amigos, principalmente quando os temas são tão bons como nutrição, emagrecimento, enfim, né? O som está muito baixo, deixa eu ver aqui. Olha, eu aumentei, mas a minha voz eu não consigo aumentar. Porque, como eu estava dizendo, eu tô com resfriado forte. E aí, por causa desse resfriado, eu tô falando mais baixinho, tá? Não tenho como falar mais alto que isso, porque senão eu começo a tossir. Então, eu vou tentar falar o mais alto possível. Eu tenho até um microfoninho, mas eu hoje esqueci de colocar, e agora a gente já começou a né? Deixa eu esperar a doutora. Ela já tá aqui. Vamos lá. Se conseguimos. Deixa eu já te perguntar, né, no início, quem é a doutora Ana Cláudia Bauer? Fala pra gente, conta um pouquinho sobre a sua história. Então, Manu, eu sou Ana Cláudia Balder, sou nutricionista, eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia, eu sou pós-graduada em nutrição humana aqui na ETH Zurique, vivo aqui na Suíça, como você, né? Eu vivo aqui há 26 anos e é isso, né? Acho que não tem muito o que falar, não. Tá Estou por certo. aqui, né, à disposição para esclarecer aqui as dúvidas e Com certeza. o que for preciso. Estou à disposição. Com Tá bom? Eu certeza. queria dar boa noite primeiro a todos. Desculpe, né, gente? Não dei boa noite e boa tarde no Brasil. Sim. E também queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para compartilhar, compartilhar esses conhecimentos e poder ajudar de alguma forma. Tá bom? Com certeza. Eu acredito que a gente, aqui na Suíça, a gente acaba precisando bastante de uma rede de apoio no sentido de médicos, de terapeutas, pessoas que vão nos ajudar
na nossa jornada, né? E a Com certeza. alimentação é uma parte, assim, importantíssima da jornada. Com Tudo, certeza, é tudo, tudo. essencial, né? Com certeza. Então, assim, eu já vou começar com a pergunta que provavelmente todo mundo quer saber. É. Estou no, assim, pós-parto, né? Já tenho 4 meses de meu bebê. E aí, Hum, eu não vou perguntar por mim inicialmente, eu vou perguntar pelas pessoas, Tá porque eu bom. acho que essa é uma dúvida muito geral. E depois eu faço pergunta para mim. Uhum. Quais são os truques alimentares que a gente pode, genéricos, né? Porque eu sei que, claro, cada pessoa tem um estilo de E, corpo e que vai modificar a alimentação de acordo com isso. Mas aí a senhora, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? sim. Pode dizer pra gente um pouquinho sobre como emagrecer depois de ter o bebê, por exemplo. Então, então ocorre uma série de modificações no corpo da mulher, normal, natural, né? Desde a gestação, o pós-parto também. Mas isso aí vai, como você acabou de falar, é individual, cada pessoa é diferente. E tudo vai influenciar, né? Tem as alterações hormonais que todas as mulheres passam, né? Quando passam por essa fase. Então, é normal que se ganhe peso. O ideal é, durante a gestação, já não ganhar muito peso, tá certo? Porque aí fica mais fácil depois. Mas, às vezes, não está no controle da mulher, às vezes, não é só o fator, não é só a alimentação, né? Envolve outras coisas. Então, é importante que essa mulher mantenha desde a gestação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação que priorize os alimentos in natura, né? Os, os, é, os alimentos integrais, as frutas, os vegetais, evitar os alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos industrializados, que têm muito sódio, muito sal, muita gordura, tem aditivos químicos. Então, de modo geral, manter uma alimentação equilibrada, balanceada, não é que a pessoa vai viver em restrição, assim, exageradamente, né? Mas tudo com muito equilíbrio, e evitar ganhar vai ter que ganhar peso, sem dúvida, né? Porque vai formar uma vida dentro da mulher, então vai ter útero, vai ter a placenta, vai ter tudo, então é normal que vai ganhar o peso. Agora tem um limite, tá? Para não ultrapassar demais, inclusive porque acaba sendo uma gravidez até de risco por causa do excesso de peso. Então, enfim. Aí depois vem a fase do pós-parto, que aí vem a fase da amamentação. Né? Então, quando a mulher entra nessa fase, então, nas duas fases, tanto na gestação quanto na amamentação, aumenta o gasto calórico. Né? Então, na amamentação, mais ainda, que a mulher vai produzir esse leite, e para isso vai demandar energia. Então, manter o padrão alimentar da gravidez, que é uma alimentação equilibrada, mas nada de restrições severas, nada de fazer dieta, porque isso pode prejudicar a produção de leite, tá? Isso falando no caso da mulher que amamenta, porque toda mulher quer amamentar, né? Mas infelizmente nem todas Sim. podem, pode ser que aconteça algum problema a mãe não possa amamentar esse bebê, mas de qualquer jeito ela vai produzir esse leite na maioria das vezes e vai ter esse gasto calórico elevado. Então, não se preocupar muito com isso. Então, focar no bem-estar, Manu, é o mais importante, entendeu? Manter sua alimentação certinha, comer alimentos de todos os grupos, né? Então, nada de cortar carboidrato, nada dessas loucuras que as mulheres às vezes fazem, querendo para poder perder peso, não, porque deixa a natureza se incumbir, porque esses pesos serão eliminados. Agora, claro, não só na alimentação, você tem que ter um estilo de vida totalmente saudável. Então, quando for possível, quando receber a alta do médico, quando o médico haver uma liberação, aí pode sim começar a praticar umas atividades físicas mais leves, tipo caminhada, se puder fazer uma outra coisa, tipo uma yoga, também é legal, porque aí desestressa, né? Tem aquele estresse também, né? É comum, e isso também pode vir interferindo tanto no peso como na produção do leite, pode aumentar a ansiedade da mulher, pode até dar uma compulsão da mulher querer buscar um conforto na comida, e aí vai atrás de alimentos mais calóricos, o que é natural, porque é o estado psicológico que está exigindo. Enfim, esses cuidados. Então, primeiro de tudo, manter a alimentação certinha, equilibrada, balanceada, com alimentos de todos os grupos, né? Frutas, vegetais, grãos integrais.
proteínas, de preferência as carnes mais magras, peixe, e ser bem atento nesse quesito aí da alimentação e esse outros processados, realmente evitar nessa fase ter bastante rigor, mesmo porque a qualidade do leite, né? Sim. Quanto mais a mulher tem uma alimentação boa, vai interferir na qualidade do leite. E ela vai passar do leite materno, vai passar para a criança. O bebê, com certeza. Isso, para o bebê. Então, esses cuidados aí, mas se cuidar, né? Ter o autocuidado, manejo do estresse também, a gente sabe que é difícil, mas tem que ter também. Então, tem que ter uma rede de apoio em casa também, ou da família, para essa mãe não ficar tão sobrecarregada e ter condição de cuidar de si também, né? De ter esse autocuidado. Lembrar que é importante tanto para ela quanto para o bebê, que ela esteja bem, que ela tenha energia para cuidar desse bebê bem, para produzir um leite de boa qualidade. Então, são esses fatores aí. Agora, quanto ao peso, não ficar muito preocupada, porque esses serão eliminados naturalmente. Vai chegar um momento que vai eliminar, entendeu? E quando puder quando estiver mais adiante, que o bebê for crescendo um pouquinho, já pode fazer mais atividade física, assim, tentar manejar, organizar um tempo para talvez até uma academia, uma coisa assim que tiver tudo liberado, quando tiver condição. A atividade física é importante ser associada, porque só a alimentação talvez não seja suficiente, mesmo tendo uma alimentação saudável, talvez o metabolismo não precise, exija mais que você se exercite, e associar essas duas coisas aí, e o estresse também é muito importante, é um fator que interfere muito também. Então tem que tentar, a gente sabe que é difícil, mas tem que tentar manejar. A gente aqui na Suíça, eu não sei se você teve filho aqui também, não, ou se foi no Brasil. Não é. Porque aqui na Suíça é um pouco complicado a gente manejar o estresse e a sobrecarga, porque a gente fala muito sobre falta de rede de apoio, né? É verdade. E é uma coisa natural, todo mundo está vivendo suas vidas. Aqui, por exemplo, no Brasil, o Brasil é muito maior. E para a gente, as distâncias são muito menores. Mas às vezes, por exemplo, amigos que moram num bairro, numa cidadezinha vizinha minha, parece, a gente marca a hora para se encontrar, parece que é muito distante, sabe? Você não consegue encontrar direito, porque não é chegar na casa da outra pessoa e bater lá na porta. Então, assim, a não ser que você tenha amigos suíços, mas que eles têm uma outra tendência de ver a educação dos filhos, e eles também não são tão de oferecer ajuda, enfim. É verdade. Não é uma coisa isso que você falou aí é certíssimo, é exatamente isso que acontece, né? É da própria cultura mesmo. Eles têm aquela cultura reservada que você vê até que entre os próprios irmãos e tudo, você não vê, ou até com os pais mesmo, né? Eles têm aquela coisa de não se meter muito, como se, vamos dizer assim, não é se meter na vida do outro, que é claro que isso não quer dizer que vai se meter na vida do outro, mas assim, eles não têm a cultura desse apoio, né? Talvez os pais, assim, ajudam, né? Eles deixam muito, né, os filhos com os pais para viajar, e nessa hora os pais servem, né? Com certeza, mas é isso, né? Para babar serviu. Serve. Mas, assim, de um modo geral, é isso mesmo, né? Cada um vive sua vida e não tem aquela, assim, você tiver no Brasil, como você acabou de dizer, até uma vizinha, se a gente precisar, chama e fica e cuida, né? Mas aqui não tem, infelizmente, é da cultura do país, né? Não tem essa não sei que palavra dá, não sei se é falta de, não vou dizer nem que é falta de solidariedade, né? É uma questão eu prefiro encarar como uma questão cultural mesmo, que eles já são assim mesmo. É uma frieza mais mesmo, nossa cultura ela é mais, vamos dizer que né? mais solidária, mais quente, então acaba que a gente tem, e são mais pessoas também, aqui as pessoas são muito, eu acho que talvez pelo frio mesmo, então a gente fala de frieza, considerando que aqui é um lugar frio, que as pessoas crescem assim, e elas já têm essa cultura. Mas aí eu vou te perguntar uma outra coisa agora. Quando a gente vai, por exemplo, no nutricionista, como a gente vai lá fazer uma consulta com você, quais são os pontos que são avaliados para receber uma dieta? Isso é uma dúvida que eu acho que muita gente deve ter, porque quais são os pontos que são realmente avaliados para cada pessoa, cada corpo, não especificamente para pessoas que estão amamentando, não, porque eu sei que isso não é o ponto, mas para pessoas no geral que queiram fazer uma consulta.
Se a preocupação for o peso, então a gente hoje trabalha mais com essa questão do peso saudável, né? Porque antigamente ia muito por esse negócio de índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, então tem aquelas regras, tudo, mas hoje em dia a gente vê que esse negócio não funciona muito bem. Então, o ideal é o que a gente chama de peso saudável, é aquele peso que, primeiro, que a pessoa se sinta bem, e segundo, que esteja dentro de um limite saudável, que, por exemplo, o que é pior hoje em dia, que a gente vê muito, que vem causando problemas de saúde, realmente é a obesidade, né? Quando a pessoa chega à obesidade. Então, sobrepeso, na verdade, já é um passo para a obesidade. Então, claro que a gente vai fazer essa avaliação de peso com estatura, assim, que tem que fazer, que é regra, e caso a pessoa esteja acima desse limite, né, a gente vê que realmente tem alguma coisa relacionada com a alimentação, porque às vezes não é, muitas vezes não é isso, mas aí a gente tem que avaliar todos os fatores, né? O que é que está acontecendo com essa pessoa, né? A gente tem que ver toda a história de vida dessa pessoa. O estresse também é muito importante. Então, aí a gente vai avaliar peso, altura, e aí a gente vai ver como é que está a alimentação. A gente vai fazer um recordatório, né, para ver como é que está a alimentação, ver se tem alguma coisa que não está muito correta. Aí a gente vai tentar fazer os ajustes, mas tudo com muito cuidado, porque se mexer na alimentação das pessoas, você vai estar mexendo também na parte emocional, você vai estar mexendo na parte cultural. Tudo isso a gente tem que fazer com muito cuidado, levando em conta as preferências das pessoas. Agora, claro, tentar arrastar aquela pessoa para ela ter uma noção do que é, que tem que comer com equilíbrio. Então, assim, não é sair fazendo restrições, aí a gente pode, se a pessoa tem um hábito, aquele determinado hábito, né, um hábito que a gente vai adquirindo já desde criança, provavelmente, não vai ser de uma hora para outra que vai mudar, mas a gente tenta levar essa pessoa, fazer essa pessoa entender que é importante essa mudança de hábito, mas que isso não precisa ser de uma noite para o dia, que isso vai fazendo aos poucos, aí a gente orienta nesse sentido, né, e que essa perda de peso seja gradual, porque não adianta você sair cortando tudo, perder, e aí você não vai conseguir manter isso a longo prazo, você vai voltar a comer da mesma maneira que você comia antes, você não vai ser sustentável, que eu quero dizer, Sim. entendeu? Então, você vai fazendo gradualmente, vai tentando fazer essa pessoa entender, e aos pouquinhos vai chegando no objetivo, que é a saúde, o foco sempre na saúde, entendeu? Porque é importante que a gente não tenha excesso de peso, principalmente essa gordura abdominal, que é a mais perigosa, né? Por exemplo, nas mulheres o limite é 80 centímetros, né? De cintura, e no homem acima de 110 já é um risco para obesidade, para diabetes, para doenças cardíacas e outras doenças crônicas. Então, não, é mais uma questão da saúde mesmo. Então, não é estética, né, o problema, né? Pode ser que, é claro, que a gente pode até associar, a pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir talvez mais bonita, né? Isso aí pode ser até um estímulo, mas a gente não pode sair com isso com um primeiro foco, entendeu? Sempre foco na saúde. Com certeza. E aí eu quero perguntar agora sobre mim. Bom, eu tô numa alteração completa de alimentação. E aí, são tantas alergias descobertas, eu estou amamentando e gostaria de continuar. Mas óbvio que, com as restrições alimentares dele, a gente vai ficando assim meio, oh, meu Deus, o que eu vou comer agora? Porque eu tinha hábitos, por exemplo, leite para mim e derivados sempre foi uma coisa assim, eu já fui vegetariana, então, ou seja, para mim a carne nunca fez assim tanta diferença no meu paladar, que eu vou dizer, né? Não vou dizer nem em questões de vida, mas de paladar. E aí eu sempre fiz a reposição. Mas agora a gente tem uma alergia à proteína do leite, ao ovo, ao peixe, à soja. Então, assim, são tantas amendoins. Então, assim, normalmente, quando a gente troca por uma coisa, a gente vai para outra. Por isso que eu fui percebendo as alergias, porque a gente foi fazendo trocas. E aí, com as trocas, eu fui percebendo o que era. E a gente fica muito restrito, né? Quando tem, assim, eu acho que qualquer um que tenha alergia acaba se restringindo de algumas coisas. E aí, o que acontece? Eu até como legumes, mas eu não sou apaixonada por legumes. E aí, minha pergunta é, existe uma maneira de se apaixonar por legumes?
Eu posso imaginar, realmente, Manu, porque é difícil, né? Mas, assim, realmente é isso. A dieta, tem que fazer a dieta de exclusão, infelizmente, né? Porque se a criança é alérgica, você está amamentando, você vai passar essas coisas alergênicas, né? No caso, é a proteína, né? Pelo leite materno, né? E aí acontece mesmo da criança desenvolver essa alergia. E aí não tem outra saída a não ser realmente fazer essas restrições. A boa notícia é que, com o tempo, né, a proporção que o sistema digestivo da criança, né, principalmente o intestino, que está ligado ao sistema imunológico, né, que é onde se desencadeia essas alergias, a proporção que a criança vai crescendo e vai amadurecendo esse sistema imunológico, aí a tendência é que essas alergias desapareçam, né? Mas isso pode variar de criança para criança, não é uma regra para todas. Então, aí você perguntou dos legumes, né? Se tem uma maneira, né, de gostar. Enfim, né? Eu sou apaixonada por brócolis. Aqui a Angel, Siren falou, amo brócolis. Eu amo brócolis. Brócolis e espinafre. Então, assim, Brócolis é eu ótimo. não sou apaixonada por todos os legumes. E essa que é a questão, porque no momento que a gente tira muita coisa, a gente começa a ter que repor essas coisas por outras coisas, porque senão fica muito repetitiva a dieta, né? Não Uma coisa que vira chata. Eu sempre comi brócolis, enfim, cenoura, mas esse espinafre, até porque eu troquei a carne, então eram coisas que eu comia. Mas, por exemplo, eu não posso comer aipo também, porque ele também tem alergia. Aipo é celeirinho aqui. Ele também tem alergia. Então, muito bouillon, por exemplo, sopa. Muitos bouillons têm celery. E aí eu descobri, porque eu tomei uma sopa, e na sopa tinha aipo. E aí eu descobri que tinha alergia a aipo também, eu não sabia nem que era possível. E, pasmem, pipoca, porque é uma coisa, não pode comer nada, então tá, vamos comer uma pipoca de vez em quando. Pipoca também tem alergia. E assim, gente, é uma coisa que eu nunca imaginei que alguém pudesse ter alergia. Posso imaginar como você ficou, mas enfim, é isso. Aí tem que fazer mesmo a exclusão, mas aí você vai tentando. Toda vez que você vai tentando trocar, vai testando, aí vai dando alergia também, né? Isso quer dizer, né? Que estava acontecendo. Mas enfim, mas aí tem que tentar administrar isso aí com os alimentos realmente, que apesar de ficar muito limitada, né? A alimentação, mas no último caso também tem que se for necessário, talvez a suplementação mesmo, por exemplo, no seu caso, né, você teve que tirar os lácteos todos. E aí, outras fontes de lácteos, existem as fontes vegetais, claro, que não são muito bem absorvidas como a do leite, né, e os queijos, os iogurtes, né, a biodisponibilidade que a gente chama, né, como o organismo aproveita, porque a gente sabe que tem cálcio em alimentos vegetais também, só que a absorção não é tão boa quanto do leite, do queijo, do iogurte. Então, nesses casos, assim, se for muito prolongada, que a gente não sabe, você não sabe, nem ninguém sabe, que vai depender do organismo, reposição, né, de cálcio. Você está fazendo, né? Cálcio e vitamina D, esses são muito importantes, né, de fazer. Os outros nutrientes que tem no leite é mais fácil a gente, por exemplo, no caso da vitamina B12, que também está muito presente no leite, aí a gente encontra em carnes, né, encontra nos ovos, encontra em outros alimentos de origem animal, e então não seria um problema tão grande assim. Então, você tem que tentar ir variando mesmo, comer a carne, e tentar, se você não gosta tanto do legume, que tal cozinhar o legume com a carne, fazer tipo um ensopadinho, né? Seria uma maneira de você também consumir esses legumes, né? A forma de sopa também, não só bouillon, mas você fazer as sopas, né, com legumes diferentes, porque é importante essa diversidade, se diversificar, porque cada, né, legume tem a sua característica, né, tem o seu composto bioativo diferentes, então quanto mais colorido, melhor. E a gente entende que é difícil, mas é importantíssimo que você tente fazer essa variedade. Tente fazer no forno, tipo grelhado, colocar azeite, ervas aromáticas, vai tentando assim, mudando as receitas, porque realmente você comer ele do jeito que você cozinhou ali com água só, realmente não desce. Só o bebê consegue comer assim, né? Que a gente tem que dar para eles assim. E ele vai começar em breve
a, A a introdução, né? adaptação, a introdução Uhum, alimentar, mas é interessante porque são coisas que a gente acaba não lembrando. Na minha época de vegetariana, eu fazia muita receita, como você está falando, uhum. grelhado, eu botava na minha airfry, botava um pouquinho de óleo, e aí saía como se fosse. E eu simplesmente esqueci. Foi uma coisa assim que eu não sei se foi o choque, talvez, É. de precisar fazê-lo, mas Uhum. Mas dá pra. simplesmente não lembrava Uhum. de nenhuma receita que eu pudesse fazer só e que ficasse boa, né? Porque o legume puro realmente é horrível, né? Você só cozinhar ele na água e no sal, ele realmente não tem muita, a gente não fica com muita vontade de comer, mas quando você começa a criar aí essas receitas, né? Fica bem interessante. Risoto, no risoto eu sempre gosto de botar, eu Ah, é gosto de bom. colocar o alho poró no arroz. Você vai colocando dessa maneira, é uma maneira de você acrescentando esses legumes e essas verduras, entendeu? Não é só obrigado. Pode fazer uma salada bem colorida também, coloca milho, coloca lentilha, né? Algumas leguminosas também no meio, e coloca beterraba, de cada um de uma cor, né? Um tomate, uma coisa verde, né? Um pepino, uma coisa assim. Deixa ela bem coloridinha que ela fica mais atrativa. A mesma coisa vale para os legumes também. Quando você bota um prato mais colorido, ele fica muito mais atrativo. De uma cor só fica totalmente monótono. Quando você coloca só brócolis, vai ficar super monótono, né? Você vai olhar aquele negócio verde assim, não tá nem muita Eu vontade faço de muito comer. no arroz o brócolis. Faço muito Ah, no eu também arroz. adoro. Coloca o alho poró, também fica bem legal no É, arroz, viu? Na sopa também. vou Uhum, colocar, fica vou muito testar bom. pra ver se eu Sopa e gosto. agora vai chegar Aqui, a temporada da abóbora, sopa de abóbora, hein, que eu amo amo, suco de sou abóbora, apaixonada. amo, amo. Muito bom. Essa é a verdade. Batida Tem coisas que eu, liquidificador. né, eu já tô aqui, eu tava querendo fazer uma sopa, mas eu uso bouillon, que a Angel falou aqui que não usa. Uhum. Eu gosto do sabor, mas normalmente eu uso a base de vegetais, né? Não Sim, de carne, sim. porque, enfim, Mas sempre foi lê o muito rótulo do tempo. menu para ver se não tem É, aditivo. E cuidado com você beber ter alergia com essas coisas industrializadas, é muito exato, importante ler o tem o rótulo. celery. Normalmente eu uso um que é bem saudável, Compra aquele ele é quase Alnatura, né, fresco, que é ao mais natura. Só que o da da Alnatura tem celery, que é o aipo. tem? Então, exatamente. Então agora eu tô trocando para um vegano, Uhum. que também é bem natural. Enfim, é uma coisa que eu não consigo comer só Uhum. botando salzinho. Eu Não. gosto de ter ali Tem que um outro ter um sabor. gostinho. Que tal Tem que ter picar um uma gostinho. cebolinha roxa, refogar um alho, fazer um refogadinho também fica muito bom. Você tem que ir colocando sabor, né? Os condimentos também, as ervas naturais também dão um sabor incrível, fica muito bom. E aqui tem uma variedade muito boa, a gente encontra muita variedade aqui de ervas, ervas aromáticas, que a gente chama no Brasil de ervas aromáticas, né? Que é esse negócio de basílico, essas coisas, né? Alecrim, isso aí dá Eva, um toque muito especial, dá um sabor, assim, muito legal, muito bacana. Então, você pode ir fazer de outras maneiras, e tentando variar, porque senão você não vai aguentar, realmente fica bem difícil se continuar assim, é, dessa maneira, né? assim, eu falo do bouillon, por Olha quê? Porque, aí, uma no dica geral, boa aí. Uhum. fazer um curry de legumes com Legumes com grãos de grão de bico. bico, deve ser bem bom, bem gostoso aí, ó. A, Dica boa aí. a Angel perguntou, é, o que você acha do suplemento Chorela e espirulina? Espirulina. Espirulina, né? São algas, né? Olha, assim, questão de suplemento, né? É uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Porque suplemento, ele tem os dois lados, né? Ele tem um lado que realmente ele vai ajudar, mas tem que ser na dose certa, então tem que ser tudo individual, né? Então, são bons, claro, podem vir a ajudar a aumentar o valor nutricional, a suprir alguma No deficiência, caso mas dela, ela é vegana, que ela falou. ela é Então, vegana, né? provavelmente Uhum. é. Então, aí é importante, né, repor, tem que repor com coisas vegetais. Por exemplo, o caso do ômega 3, né, que está muito presente, assim, nos peixes, e é um ácido graxo muito importante, mas que tem a opção vegana, né, que pode ser, como ela falou agora, tem as algas também, né, que tem o ômega 3 vegano das algas, e tem também o ômega 3 das sementes, né? Então tem semente de girassol, tem ômega 3, a própria linhaça tem, é, óleos vegetais também tem ômega 3, então tem que ir tentando driblar. Você me falou que não pode comer peixe também, né? Atualmente. Não.
Peixe também não, então. Peixe também não, Então nem aí peixe já nem tem que ovo. tomar, utilizar esse ômega 3, que é super importante também, o ômega 3, porque ele traz muito benefício para a saúde, inclusive para o desenvolvimento da criança também, para essa questão da cognição, da microbiota do intestino, da formação do intestino. Então, é um nutriente super importante que você pode, sim, nas fontes vegetais conseguir. Né? Não é o mesmo que é o EPA e o DHA, que está presente no peixe, né? Mas ele tem um outro tipo de ômega 3 que o nosso corpo converte nesse tipo aí, EPA e DHA, que são os mais importantes. E que faz o cérebro, né? Compõe o cérebro da criança, o nosso também, e matar a criança que está em formação, então é super importante para tentando e suprir essas necessidades, mas sempre assim, com acompanhamento profissional, para ver a dosagem, para ver a necessidade, né? Como você está fazendo agora com o cálcio, que é o cálcio e a vitamina D, você está tomando a vitamina D também, né? Também, mas não todo dia, acho que 2 vezes, 3 vezes na semana. Mas aí o médico passou conforme a sua necessidade. Então, exatamente. é tudo individual, entendeu? Ela passou também uma outra reposição que chama Natabel, que eu já tomava na gravidez, e ela pediu para continuar essa reposição até para evitar, né, de ter alguma ausência. No seu caso, você está com muita restrição, né? Você está com muita restrição, você tem que tomar mesmo, entendeu? Mas assim, tem as leguminosas que são excelentes fontes também de proteína, de fibra, e você tá, ele tem somente da soja, então, né, que você falou soja, mas as outras não, né? Então, lentilha, grão de bico, o próprio feijão, feijão, nada, né? Leite. Assim, feijão eu estou evitando um pouco porque dos gases, e aí ele fica também muito nervoso. Eu posso testar o grão de bico para ver se por acaso ele não vai ter. Mas enfim, é tudo um teste, né? Inclusive o grão de bico também tem cálcio, então é importante também. E colocando feijão também tem, né? Não é uma quantidade grande como tem no leite, nos derivados, mas tem também. Aí você vai complementando. Mas se você está tomando a suplementação direitinho, não precisa se preocupar muito com isso, não. É mais mesmo a questão das fibras e outras coisas, e outros compostos bioativos que tem nesses alimentos que é importante você consumir, tá? Isso que é importante. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta e depois, se você quiser incluir alguma coisa, você pode. Mas a última pergunta minha é: o que é mais recomendável, que não pode faltar na alimentação de ninguém? Né? Assim, antes de a gente pensar em fazer suplementação, algo que realmente é essencial para a alimentação. Claro, tirando que tem pessoas com alergia, enfim, né? Mas no geral. De modo geral, né, que é muito importante. Não, os 3 macronutrientes, sem dúvida, né, que é a proteína, o carboidrato, porque tem que equilibrar, não adianta a gente dizer que tem cada um tem o seu papel. Então, o carboidrato, ele tem um papel dele, que é o energético, as proteínas têm o papel construtor, que é os músculos da gente, né, e outras reações no nosso organismo, que ela participa, mas o principal papel é de construtor, e as gorduras também tem o seu papel lá na formação dos hormônios e tal, então cada um tem o seu papel, então todos têm importância, né? E aí entra também o que não pode faltar, que são as fontes os alimentos que fornecem vitaminas e minerais, que são, claro que esses também que eu citei fornecem os macronutrientes e os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais que vêm desses vegetais, né? Dos legumes, das frutas, então não dá para dizer que um é mais importante que o outro, porque todos têm a sua importância. E por isso que a gente precisa fazer esse equilíbrio. Comer de tudo, né? E diversificar essa alimentação. Mas que você tire lá vai fazer falta. Se você come somente carboidrato, proteína e gordura, não come vegetais, não come frutas, vai fazer falta esses micronutrientes aí, né? Essas vitaminas, esses compostos bioativos, esses minerais. Né? Ou se você corta carboidrato, esse carboidrato vai fazer falta. Porque ele tem o papel dele, no momento que você corta o carboidrato, os outros, né, a proteína, a gordura, vai ter que fazer o papel dele no nosso organismo. E aí já vai desfocar. Por exemplo, se você come somente a proteína, ela vai ter que fazer esse papel energético, aí já vai desviar o objetivo que a gente está comendo proteína para essa questão da manter a nossa massa muscular e tal, e aí desvia, e ela vai ter que fornecer energia também. Então já não é legal. Então, deixa a proteína fazer o trabalho dela, o carboidrato fazer o dele, cada seu nutriente vai ter o seu papel. Então,
todos são importantes, mano, todos, né? Agora, Com tudo balanço. equilibrado, tudo nas quantidades certinhas e equilibradas, e é individual, cada pessoa tem a sua necessidade, entendeu? Perfeito. E água? A água também, claro, hidratação, né? Principalmente, assim, como a gente está falando de amamentação, que a gente acabou de estar falando desse tema, que é importantíssimo, né? Então, a hidratação é super importante, né? Porque ajuda na produção do leite. Então, de maneira geral, mesmo que não seja amamentação, a hidratação, a água, principalmente a água mesmo, é super importante. Porque a gente precisa, nosso corpo é o quê? 70%, 60% de água, né? A gente precisa de água, nossas células precisam de água, então hidratação não pode esquecer, é fundamental também. Faz parte Quanto também de água por dia, mais ou menos, para uma pessoa adulta? de 1,5 litro a 2 litros, né? A média. Mas isso pode variar conforme a atividade. Por exemplo, uma pessoa que faz muita atividade física, que sua, ela vai precisar de mais. Já uma pessoa que não tem uma vida tão ativa, ou não tem essa sudorese toda, precisa de um pouco menos. Então, mas a média é essa aí, 1,5 litro a 2 litros por dia, né? A média, mas pode ser mais ou menos, depende da pessoa. Depende da pessoa. Do clima você também, gostaria de... viu? é do clima, né? Se tá muito calor, a Porque gente se está produz muito mais calor, suor. você vai suar mais, né? É verdade. E aí o clima frio, você já não sua tanto. Aí não precisa de tanta água. Verdade. E aí, eu gostaria de perguntar, você quer incluir alguma coisa que você acha importante? Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que é importante assim, acrescentar. Como a gente começou falando de nutrição na amamentação, então já falei, né, do que é importante equilibrar, né, os grupos, né, comer de tudo, com equilíbrio. E, então, essas refeições têm que ser completas. É muito importante evitar esses alimentos industrializados, né, já falei dos ultraprocessados, principalmente. Claro que ninguém vive sem alimento industrializado. Quando eu falo industrializado, eu não estou falando de tudo, eu estou falando desses que a gente chama de ultraprocessado, que é aqueles super refinados, que é tipo o quê? Chips, biscoito recheado, essas coisas, né? Eu quero dizer, essas coisas bem processadas mesmo, que às vezes na correria as pessoas acabam comprando e comendo, né? Aqueles, como é que chama aquele macarrão instantâneo que joga na água, esqueci até o nome Miojo. agora. Essas coisas, miojo, isso. Então, essas Tem coisas. no miojo, tá, gente? Só para lembrar vocês. Pois é. Então, é isso que eu quero dizer, evitar esses alimentos ultraprocessados. Isso vale para todo mundo, mas especialmente para as mulheres que estão nessa fase de amamentação, tem que evitar mesmo, né? Então, em relação às alergias, eu queria colocar isso aí também, muito importante ler o rótulo, Manu. Então, se a pessoa não sabe o idioma, tem que pedir ajuda para alguém que saiba, para acompanhar nas compras, porque gente, eu sou tem as coisas que já viu aqui na Suíça. Minha vizinha me deu a dica de ouro que eu vou deixar aqui para todo mundo. Deixa. Existe um aplicativo chamado Allergy que vai ler o rótulo para você a partir do código de barra dos produtos. Que maravilha. Então você bota ali qualquer coisa, se você não souber, né? Por exemplo, tá em alemão. Aí você não sabe ler o que tá ali, você pega, copia e bota no tradutor. E aí o tradutor vai fazer o trabalho para você, vai te falar todos os produtos que tem. Nossa, ali. Perfeito, maravilha, ótimo. Excelente. Quer dizer, eu sabia que tinha um aplicativo, não sabia exatamente qual era. Isso eu já tinha visto. As pessoas que eu vejo, até a gente vê quando a gente vai assim a um lugar de turismo, eu vejo as pessoas com celular assim, até meu irmão teve aqui uma vez e estava tudo em alemão e ele não sabe alemão, ele só sabe inglês, aí ele pegava o celular e colocava assim para ler, entendeu? Aí eu até disse, que legal, tem um aplicativo para isso. Mas não sabia que tinha esse para ler exatamente o rótulo mesmo, né? Que você falou que tem um código de barra, que lê, que coisa. E você pode colocar no aplicativo quais são as alergias. Então, automaticamente, quando ele faz a leitura, ele já vai dizer o que tem e se pode ter. Porque aqui tem muita coisa que não tem, por exemplo, leite, não tem ovo, mas pode conter. Ou seja, que dentro da produção pode ter caído um pouco de leite, pode ter caído um pouco de... Exatamente. Contaminação que a gente... Desculpa. Exatamente. Pode falar. Então, que a gente chama de contaminação cruzada, né? Às vezes o alimento não tem no ingrediente, mas pode ter uma contaminação cruzada. Por exemplo, isso acontece muito nas oleaginosas, né? Que são as castanhas, as amêndoas. Então, às vezes eles usam o mesmo maquinário para embalar e para uma criança que é alérgica,
até traços já dá reação. Então, ele pode conter, né? Pode conter amendoim, pode conter não sei o quê, porque tem esse risco de contaminação. Outra coisa, Manu, que é muito importante, né? O maquinário do local que vai cortar, por exemplo, você compra no local, então você chega lá no Migros, né? Aí você fala, você vai pedir lá para fatiar um queijo, e eles usam o mesmo, ou um presunto, vamos dizer assim, outra coisa que você queira comprar, e aí ele vai e fatia na mesma máquina que ele fatiou o queijo. Aí pode ter traços desse queijo também, entendeu? Então isso também pode dar uma reação. Então, a mesma coisa em restaurante, quando você vai em restaurante, que eles vão preparar lá, você não está vendo lá na cozinha, então você fala, eu sou alérgico e tudo mais, tem que saber se os utensílios que eles vão usar, se eles não já usaram nesses alimentos. Então, é tudo muito, porque traços pode já desencadear. No caso de uma criança alérgica, ou uma pessoa mesmo alérgica, não só a criança, mas um adulto também alérgico. Entendeu? Então, esses cuidados, né? Isso ainda bem que você tem essa dica aí muito boa do aplicativo, porque é tão importante, muito importante mesmo ler o rótulo, né? Saber ler o rótulo. E, então, é isso que eu queria acrescentar. E também em relação à amamentação, né? Tem coisas assim que... O que evitar, né? O que evitar quando a mulher está amamentando? De modo geral, ter uma alimentação saudável equilibrada, como eu já falei, mas o que deve evitar? Primeira coisa, acho que todas as mães devem saber disso, são as bebidas alcoólicas, né? Porque isso vai passar no leite materno, tá? Outra coisa que tem que ter cuidado é com a cafeína, porque a cafeína, não é que não possa tomar café, pode. Calma que tem muita gente que gosta de café, então pode tomar café. O problema é tomar em excesso, porque duas coisas podem acontecer, né? Essa cafeína passar pelo leite materno para o bebê, atrapalhar o sono do bebê, pode causar irritabilidade, o bebê ficar mais irritado, mais ativo, entendeu? E a própria mãe também vai interferir também no sono da mãe, né? A mãe precisa descansar. Então, é isso aí que eu queria falar, da cafeína, pode tomar até 2 xícaras de café por dia, não tem problema, mas esses são os cuidados que eu queria alertar, né? Que a bebida alcoólica e a cafeína, que são os mais, assim, que pode trazer algum problema porque passa no leite. Certo? Perfeito. E também engorda, gente. Então aí, gente, já dá 2 dicas ao mesmo tempo. Muito obrigada, doutora Ana, por todas as dicas aqui. A Angel também falou. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Peraí, que a Made in Brasil falou, tem uma pergunta. A despatriação aqui também é bom. Desparitação. Aqui também é bom fazer? Será que ela não quis dizer desparasitação? Provavelmente. Deve ser isso. Então, a desparasitação. Se houver necessidade, porque tomar um medicamento desse, se é isso que ela está perguntando, eu acho que tem que ter cuidado com esses medicamentos, sabe? Porque pode desequilibrar o intestino, a microbiota. A gente tem uma flora intestinal lá, e esses remédios, se tomados, só se houver necessidade, se confirmar que está com parasita, tomar, aí sim, não tem problema. Mas tomar assim, sem necessidade, vai desequilibrar o intestino, e não é legal, a gente precisa do intestino super equilibrado, que é importante para a nossa saúde geral. Então, eles podem vir a desequilibrar essa microbiota. Então, tomar se houver realmente necessidade. Perfeito. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada a todos que assistiram, obrigada às perguntas. Vou deixar a live gravada, compartilhe com seus amigos, quem tem dúvidas, amigas que estão aí amamentando, enfim, as amigas que querem dicas de uma ótima nutricionista aqui na Suíça, para ir lá fazer o seu... Obrigada. A sua consulta, né, doutora Ana? Sim, com certeza. Eu estou à disposição. Se quiser me seguir também para pegar as dicas lá no meu Instagram, é só ir lá. Eu queria, para encerrar, falar uma coisa aqui que eu acho importante, né? Não sei se você já conhece, se as pessoas já viram esse guia alimentar para a população brasileira. Já conhece? Oh, meu Deus, saiu aqui. O guia alimentar para a população brasileira, ele é super importante. Então, esse guia ele foi elaborado pelo Ministério da Saúde, junto com um grupo de pesquisadores da USP. E esse guia eu queria deixar como referência, eu vou colocar depois na live, nos comentários, porque ele dá, assim, toda a orientação em relação à alimentação saudável, tudo que eu falei aqui,
desse equilíbrio, de como fazer as escolhas alimentares, como montar o seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, tem várias dicas lá. Então, eu queria deixar essa dica aí, eu vou botar nos comentários, tá bom? Desse guia alimentar. Tá bom? Ótimo. Muito obrigada, doutora Ana. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigada, também agradeço. Obrigada a todos que estão aqui assistindo, viu? E fique bem, Manu, se cuide. Obrigada, vou ficar melhor em breve. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau.